Novo Corolla Hybrid, o primeiro híbrido flex do mundo. Onix Plus, o lançamento mais esperado do ano. Mas será que somente o Onix Plus teve caso de incêndio? E o caso da Toro, o que aconteceu? BMW Série 1 com motor de 3 cilindros. Isso mesmo, motor de 3 cilindros em um BMW, lançado agora em 2019. Recall de BMW Série 3 com troca de motor. A BMW fez um recall de 8 unidades da Série 3 330i com troca de motor. Tudo isso e muito mais você vai ver na primeira retrospectiva do ano 2019 automotiva. Vamos começar com o carro mais vendido de 2019, que é o Onix. O Onix em 2019, até novembro, vendeu 220 mil unidades. Uma venda muito expressiva e é o carro disparado mais vendido do Brasil. Por isso mesmo, seu lançamento, agora em 2019, foi o lançamento mais esperado. Tanto o Onix Plus, lançado em outubro, quanto o lançamento em novembro do novo Onix Hatch, foram os lançamentos mais esperados de 2019. Primeiramente, a Chevrolet lançou o Onix Plus, versão sedã do Onix, que veio com a missão de substituir o Chevrolet Prisma. Em sua apresentação, o novo Onix causou um grande impacto, pois, além de trazer uma série de itens que não são comuns para carros desse segmento, como chave presencial, sistema de estacionamento automático semi-autônomo, 6 airbags, multimídia com conectividade 4G, carregamento celular wireless, entre outros itens, a Chevrolet manteve praticamente os mesmos preços das versões anteriores. Inclusive, a propaganda da Chevrolet tinha esse foco, passando a ideia de que antes as pessoas estavam acostumadas a pagar mais para ter mais, ou abrir mão do que já tinham para pagar um valor mais acessível. E o Onix chega para mudar isso. Além de tudo isso, o Onix chegou com a inovação do motor 1.0 de 3 cilindros turbo-alimentado, que na Chevrolet ainda não existia, embora os concorrentes como Volkswagen e Hyundai já existia essa motorização. Mas às vésperas do lançamento do Onix Hatch, aconteceu de uma unidade do Onix Plus, no Maranhão, ter entrado em combustão espontânea. Embora já havia um caso anterior do mesmo ter pego fogo dentro do pátio da própria Chevrolet, o caso não tinha ganho a proporção que acabou ganhando, levando a Chevrolet a suspender as vendas do Onix Plus e convocar recall, alegando que o problema aconteceu por condições específicas, de quando o motor estava em determinada temperatura, pressão atmosférica e qualidade de combustível, ele poderia causar uma falha no gerenciamento que levava à quebra do motor e consequente incêndio por derramar óleo em partes quentes do motor. Vale ressaltar que esse recall aconteceu somente no Onix Plus. O Onix Hatch já veio de fábrica com essa correção. Mas infelizmente o caso foi muito especulado e o caso teve uma repercussão muito maior que deveria ter. A Fiat mesmo teve um caso bem semelhante com a Fiat Toro a diesel e não teve a mesma repercussão. Foi o caso de uma Fiat Toro a diesel que pegou fogo em junho deste ano de 2019 na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Ninguém noticiou e nada se falou. Mas, 5 meses depois, a Fiat anunciou o recall para trocar o revestimento do filtro de combustível que, em caso de colisão, pode vazar combustível e entrar em contato com o motor quente e causava um incêndio. No caso que eu mostrei da Fiat Toro em Ituiutaba, ele não colidiu em nada, não houve colisão e mesmo assim ela pegou fogo. Então, é um fato que deveria ter sido noticiado pela imprensa e foi meio que abafado, né? Não sei porquê, não teve a mesma repercussão que eu teve no caso do Onix Plus. Mas eu estou aqui para isso, para trazer para vocês a verdade e os fatos como realmente eles são. O Prisma, no segmento de sedãs, foi o carro mais vendido em 2019. Até novembro foram 72 mil unidades vendidas. Só que o Prisma sai de cena e entra o Onix Plus. O Onix Plus chega com a missão de substituir o Prisma, mas já no seu primeiro mês de vendas, em novembro, conseguiu a 5ª colocação no ranking dos 10 mais vendidos. Uma excelente venda. O Prisma deixa de cena com o nome Prisma, mas continua com a mesma carroceria, mas agora com o nome de Joy Plus, que seria um carro de entrada, uma opção de entrada apenas com equipamentos básicos. No quesito sedã médio, o Corolla foi o carro mais vendido. Por isso mesmo, o lançamento do novo Corolla, que aconteceu em setembro desse ano, foi o segundo lançamento do ano mais aguardado, porque o Corolla traz uma série de inovações
que era muito esperada há muito tempo que a Toyota devesse fazer isso no Corolla no Brasil. Que veio com a sua inédita versão híbrida para o Brasil, sendo o primeiro veículo do mundo híbrido flex. O novo Corolla chegou com diversos itens de sofisticação, que a Toyota estava devendo há muito tempo, como sensor de mudança de faixa, computador de bordo adaptativo, que mantém constante a distância do veículo que vem à frente, farol alto automático, alerta de colisão com alerta sonoro e, se necessário, ele utiliza frenagem automática também, além de teto solar e a nova central multimídia com 8 polegadas, que apesar de ser uma inovação, foi muito criticada, por não ser flutuante e parecer uma TV de tubo. Além de tudo isso, o Corolla ganhou em todas as versões câmbio automático de 10 velocidades e o novo motor Dynamic Force, 2.0 litros pelo ciclo Atkins, além da tão desejada suspensão independente na traseira. Entre as SUVs, a mais vendida foi o Jeep Renegade. Não é por acaso que estou fazendo esse vídeo de dentro de um Jeep Renegade. O Jeep Renegade foi entre as SUVs a mais vendida em 2019. Até novembro foram mais de 63 mil unidades vendidas, mais que o segundo lugar, que coincidentemente também é o Jeep Compass. Esse ano de 2019 também tivemos o lançamento do novo Sandero e do novo Logan. Há muito tempo aguardando que a Renault fizesse alguma alteração nesses carros devido aos seus projetos já antigos, mas a Renault apenas fez um facelift neles. Mudou a frente dele, mudou alguma coisa no para-choque e a tampa traseira, mas a estrutura do carro permanece a mesma. E até mesmo quase teve um fiasco com relação ao Latin NCAP. Foi levado a testes pelo Latin NCAP, essas unidades, e ela, no primeiro momento, devido a uma discrepância no airbag, porque existem unidades fabricadas no Brasil, na Argentina e na Colômbia. E essas discrepâncias no airbag levou a Latin NCAP a reprovar a primeiro momento. Mas rapidamente a Renault foi lá, corrigiu o problema e refez os testes agora em dezembro e foi aprovado com 3 estrelas. Mas aconteceu que algumas unidades fabricadas até 9 de dezembro ficaram sem apenas uma estrela. E as que foram adequadas foram somente as unidades fabricadas a partir de 10 de dezembro. Vou deixar na descrição desse vídeo a relação de chassis que ficou reprovada com apenas uma estrela e também vou deixar a partir de qual número de chassis dos carros fabricados a partir de 10 de dezembro entrou na nova classificação de 3 estrelas. Marcando essa onda de lançamentos, a Hyundai apresentou o novo HB20 em 2019, que veio com uma série de inovações, como o motor 1.0 de 3 cilindros e injeção direta. Antes, a injeção era indireta, agora passou a ser direta. Sensor de colisão com frenagem em caso de necessidade, direção elétrica e mais itens de conforto e segurança. Mas, infelizmente, o HB20 com seu design não agradou o brasileiro, e foi uma chuva de críticas por parte dos consumidores, e com pior repercussão que uma montadora poderia ter durante o ano: queda nas vendas. Logo no mês do lançamento, o HB20, que era o segundo em vendas, só perdia para o Onix, perdeu a vice-liderança para o Ford Ka. Já em novembro, caiu para a 5ª colocação, sendo ultrapassado pelo Fiat Argo e o recém-lançado Onix Plus, que até então nem aparecia na lista. Embora esses resultados não são muito animadores, o HB20 ainda conseguiu fechar o ano em 3º lugar, em vendas, com 93 mil unidades vendidas até novembro. E o segundo colocado foi o Ford Ka, com 95 mil unidades vendidas até novembro. No início desse ano de 2019, tivemos o lançamento da EcoSport Titanium, que deixou o step na traseira e passou a adotar os pneus Runflat. Mesmo com o pneu Runflat, ela tem uma autonomia de rodagem até 80 km perfurado. Essa é a grande vantagem da utilização do pneu Runflat e não necessita da existência do step. Por isso deixou de ter o step na traseira e ficou com a traseira até bem bonita, na minha opinião. Tem um vídeo aí no canal, vou deixar o link no card acima. Mas, falando em pneu Runflat, quem optou por um caminho contrário foi a BMW. A BMW Série 3, lançada com fabricação no Brasil agora em 2019, ela abandonou os pneus Runflat da geração anterior. Agora ela possui um step temporário, claro, na traseira, mas utiliza pneus comuns. Isso devido ao fato de BMW usar um pneu perfil baixo Runflat, o que deixava ela muito duro e áspero, uma reclamação constante, já que nosso asfalto no Brasil não permite esse tipo de uso,
o nosso asfalto muito ruim, asfalto lunar, deixava o carro muito áspero na condução do dia a dia, já que a suspensão também é baixa, ao contrário da EcoSport. Então, com isso, a nova BMW Série 3 agora adota pneus comuns. Agora, o que eu não pensei que veria o suficiente para ver é BMW com motor 3 cilindros e tração dianteira, mas isso mesmo aconteceu em 2019. A nova BMW Série 1, agora a 118i, vem com motor 1.5 com 3 cilindros, turbo alimentado que gera 140 cavalos e 22 kgfm de torque, mas com motor de 3 cilindros. Melhorou no acabamento, isso não deixa dúvidas, que o acabamento ficou bem superior. Mas, para os fãs da marca, que adoravam a tração traseira e o motor sobrealimentado, né, agora tem que contentar com o novo motor de 3 cilindros. Mas, para a alegria dos fãs, a M135i ainda continua eninha, agora com motor 2.0, mantém esse mesmo motor, 4 cilindros, claro, só que deixou de ter tração traseira e passou tração dianteira. Agora, para quem achava que somente a Chevrolet fazia recall e somente o Onix Plus tinha problemas de motor, a BMW fez um recall agora no final do ano um tanto quanto interessante. A BMW convocou as novas Série 3, mais especificamente a 330i, para um novo recall, apenas 8 unidades, com a necessidade de substituição do motor. Isso mesmo, substituição do motor. A alegação é que houve um problema nas bronzinas do eixo de contrabalanço que poderiam gerar o travamento do motor em acelerações que poderiam até causar acidentes. É claro, o motor sendo travado em alta velocidade, principalmente numa ultrapassagem, poderia realmente causar um acidente sério, inclusive. Então, por isso, a BMW convocou 8 unidades, sendo que dessas 8, apenas 2 são fabricadas no Brasil, as outras são fabricadas na Alemanha, para a substituição completa do motor. A duração dos serviços é de 3 dias e, segundo a BMW, mesmo os carros que não estão com essa numeração de chassis entre essas 8 que deverão fazer a troca de motor, os demais estão sendo convocados para comparecer a uma concessionária para uma avaliação e ver se realmente há necessidade de troca do motor também. Esse ano também tivemos o lançamento da nova geração do Porsche 911. E segundo a própria Porsche, ninguém refaz um 911, ninguém recria o mito, somente reinterpreta. São as palavras da própria Porsche. A silhueta permanece a mesma, sendo reconhecida por amantes do modelo, ou até mesmo pessoas comuns que sabem que se trata de um Porsche. Os faróis são perfeitamente ovalados, e até hoje os faróis do antecessor são associados ao desenho de ar retrô que impera no 911. O painel é horizontal e um pouco côncavo, como no primeiro 911. Tudo segue esse alinhamento. Até mesmo as saídas de ar condicionado são baixas demais, junto ao console. Um detalhe que lembra a época em que esses aparelhos não eram embutidos. Agora, porque o 911 tem uma legião de fãs, é porque um Porsche 911 dá pau fácil em Lamborghini Diablo e Ferrari F40. E não custa 2,5 milhões de reais. Então, só isso já é motivo suficiente para considerar um 911 para quem tem dinheiro para isso, é claro. Agora, o ano de 2019 foi marcado por um lançamento que nem chegou a acontecer. Isso mesmo, a Mercedes ela lançou na Europa a Classe X, que é uma caminhonete da Mercedes devido a uma joint venture entre Mercedes e Nissan, e utiliza a mesma estrutura e plataforma da Nissan Frontier, já conhecida no Brasil. Lançada na Europa, o lançamento era muito aguardado para o Brasil, mas por questões de marketing, a Mercedes decidiu não lançar no Brasil. A Volkswagen lançou também o Jetta GLI, e em termos de esportividade, a Volkswagen foi muito feliz, porque trouxe um carro com a mecânica já consagrada do Golf GTI em sua versão sedã, e com diversos apelos esportivos, mas com uma sigla que lá fora remete à esportividade, mas no Brasil nem tanto. Basta lembrarmos que no passado a Volkswagen já usou a sigla GLI no Santana. E na época não era o carro esportivo da época não, era a versão intermediária. O Santana GLI estava abaixo do GLS e o Santana esportivo era o Santana Sport. E se formos para os concorrentes, veremos que a própria Toyota usa a sigla GLI para a identificação do Corolla de entrada, e não a versão mais completa, e nem a esportiva, já que a esportiva do Corolla é a XRS.
Então, pelo menos no Brasil, a sigla GLI soou meio estranho no primeiro momento, mas as vendas têm sido dentro do esperado pela Volkswagen, o que demonstra que o mercado aceitou bem o modelo e sua proposta de esportividade. Agora finalizo com uma notícia que traz uma certa tristeza para apaixonados por carro como eu: o fechamento da fábrica da Ford. A Ford encerrou no dia 30 de 10 de 2019 a produção na fábrica de Tabuão, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A unidade, que já concentrou toda a produção de automóveis da empresa no Brasil, atualmente era responsável pela fabricação da linha de caminhões. Tristeza porque milhares de funcionários que dedicaram sua vida a essa fábrica agora estão desempregados. E pela significância que a fábrica teve para o Brasil devido a sair de lá modelos importantes para a produção de carros no Brasil, como Maverick, Corcel e Benino. Espero que tenham gostado dessa pequena retrospectiva de 2019. É claro que o ano teve vários eventos que aconteceram, mas tentei listar apenas os principais. Espero que em 2020 seja um ano muito melhor e não tenhamos esses problemas de recall que aconteceu durante o ano 2019. E que em 2020 seja um ano com grandes novidades e bons lançamentos. É isso que eu desejo para vocês e espero nos ver com mais frequência em 2020. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.